A leitura de hoje se encontra em Salmos 143. Salmos 143, de 1 a 12. Quem achou, diga amém. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos. Medito em tuas obras e considero as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te para responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem à cova. Faze-me ouvir ao teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Preserva-me a vida, Senhor, por causa do teu nome, por tua justiça, tira-me desta angústia. E no teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou o teu servo. Palavra do Senhor. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um aqui, no coração de todos aqueles que têm a oportunidade de nos assistir pelas mídias sociais. Antes de falarmos de Salmo 143, quero agradecer ao Vitor novamente pela excelente leitura que ele fez. Foi direto ao ponto, foi excelente, claro. Obrigado. Tenho certeza que todos entenderam. Acho que eu nem precisava mais falar aqui, eu posso ir embora e o pessoal já vai entender direitinho. O Salmo 143 foi muito bom. Mas antes da gente falar da lealdade de Deus em favor dos servos, eu quero fazer um convite para todos vocês. De todas as terças-feiras, o irmão Alexandre, ele tem um trabalho nas mídias sociais e ele tem um horário de 8 às 9 horas da noite, todas as terças. E lá, vários irmãos trazem estudos da palavra de Deus, fazemos oração, cantamos hinos. Então, durante o período de 1 hora, pelo menos, num período de 1 hora, os irmãos podem sentir um pouquinho o gostinho da igreja ali, mesmo que no vídeo, através de mídias sociais. Eu quero convidar a vocês, aqueles que têm o Facebook, por exemplo, é através do Facebook/Cican. Cican com C. C-I-C-A-N. M de Maria. M. C-I-C-A-M. Então, participem lá. São momentos agradáveis que vocês vão poder interagir com toda a igreja, se você tiver a oportunidade, todas as terças-feiras, a partir das 8 horas da noite. Falando então de Salmos
143, esse é um salmo que é chamado Salmo Penitencial. É um salmo de Davi, é o último salmo, são 7 salmos que Davi faz uma penitência. Ele, em meio de tribulação, ele pede ajuda a Deus, quando não havia mais recursos próprios. E ele faz é quase uma oração, todo esse salmo, colocando a dependência dele, Davi, como servo de Deus, do próprio Deus. Por isso é chamado Salmo Penitencial. Eu coloquei ali Salmo 143, de 1 a 3, porque eu passei a leitura agora de manhã para o Vitor. Falei com ele, se você sentir bem, pode fazer o Salmo 143 todo, são 12 versículos. Se não, pode trabalhar somente com os 3 primeiros versículos. Não, pode deixar, eu vou fazer os 12. É um rapaz. Queria dizer para vocês, para onde nós vamos quando nossas vidas são um punhado de pedaços quebrados? É um prato quebrado. Fiquem com essa imagem que lá no final dessa nossa mensagem nós vamos recuperar essa mensagem, essa imagem. Para onde nós vamos quando as nossas vidas são um punhado de pedaços quebrados? Como nós temos vivido dias difíceis, dias de tribulação. Talvez se nós tivéssemos alguns poetas aqui, talvez se nós tivéssemos alguns escritores, pudéssemos fazer como Davi, escrever um salmo penitencial, porque quanta dificuldade, quanto coração quebrantado, quantas vidas quebradas temos vivido ao longo desses dias. Quero fazer uma pergunta para vocês. Todos aqui, principalmente os pais, eu tenho certeza que vão conhecer o desenho do Snoopy, não é? Levanta a mão quem conhece o Snoopy aí. Eu acho que a maioria de nós conhecemos o Snoopy. E no Snoopy tem lá o Charlie Brown, que é o Minduim, né? Todo mundo conhece. O Charlie Brown, ele tem uma amiga nesse desenho que chama Lucy. E a Lucy sempre convence o Charlie Brown a ele tomar impulso e chutar uma bola no futebol americano, né? Não é esse futebol bonito, maravilhoso que o Abin estava... Eu não estava zoando ele não, gente. Antes do culto eu não estava zoando não. Só estava falando que ele vai participar hoje com mais de 62 mil pessoas lá no campo. Mas não estava zoando. Mas esse futebol é futebol americano. É um futebol engraçado para nós, né? O João gosta, o Tiago gosta, tem lá seus times de preferência, não é? Mas o Charlie Brown, então, ele sai correndo e a Lucy convence ele que ele vai segurar a bola e ele vai dar um kick, né? Que é esse chute. No futebol americano tem um jogador só que ele é específico de chutar essa bola. E o Charlie Brown sempre vai e ele acredita na Lucy. Assim como o Charlie Brown, às vezes nós confiamos no mundo. Às vezes nós colocamos as nossas expectativas no mundo. Nossa fé, nossa confiança. E assim como a Lucy, ela sempre tira a bola de futebol e o Charlie Brown sempre cai. Ele sabe que ele vai cair, ele sabe que ele vai tomar um tombo, mas ele vai. E às vezes, como o Charlie Brown, do desenho do Snoopy, nós fazemos assim com o mundo, colocamos a nossa confiança no mundo e não em Deus. E é assim que nós acabamos, tomando um grande tombo. Por que não confiamos mais em Deus? Eu quero dizer confiar mais em Deus, não que nós não confiemos. Tanto é que a igreja está aqui.
ou uma parcela da igreja do Senhor Jesus está aqui hoje pela manhã. Mas muitas vezes nós não confiamos, como o Ricardo falou, que ele gostaria de aprender a ser generoso, assim como eu tenho certeza que a maioria de nós queremos aprender a ser generosos, porque muitas vezes, quando nós tratamos de amor, joia. Quando nós tratamos de comunhão na igreja, joia. Edificação, joia. Dinheiro, dinheiro não. Não mexe no meu dinheiro. O dinheiro é meu. Essa talvez seja a última barreira que nós cristãos, servos de Deus, tenhamos que passar por ela. Teremos que rompê-la. Porque nós temos que confiar mais em Deus. Não no mundo, em Deus. Davi responde a essa pergunta de confiança maior em Deus, lá no Salmo 143. E nós vamos ver algumas lições. A primeira de hoje é a lealdade de Deus. É a razão da oração do servo. O quadro que nós vemos nesses versículos que o Vitor leu para a gente, é um quadro de sofrimento, de grande sofrimento, por causa da ferocidade dos inimigos, dos perseguidores de Davi. Davi estava sendo muito perseguido. A gente fala sobre Davi rei, aquele maravilhoso rei de Israel, que fez tantas coisas maravilhosas para o povo de Israel, mas se nós lermos o histórico de Davi, nós vamos entender que ele sofreu muito antes dele assumir o reinado dele. O versículo 3 diz assim: pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Davi morou por um tempo em cavernas escuras, que lembravam sepulcros, lembravam lugar que os mortos habitam. Ele está falando ali, onde aqueles que morreram há muito tempo. Davi viveu em lugares como um sepulcro, antes de se tornar rei, por conta dos inimigos dele. Ao dizer inimigo, ele está se referindo talvez ao inimigo principal, que era o rei Saul, que massacrou, que procurava ele, que procurava matar Davi de todo jeito. Ou talvez uma quantidade imensa de inimigos também, que estivessem atrás, perseguindo ele. O resultado foi o abatimento de Davi. Por mais que ele fosse corajoso, que ele fosse crente no Senhor, o cansaço e o desânimo começou a tomar conta dele, até o ponto de dizer no versículo 4, por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Davi era como nós. Quantas vezes que nós nos sentimos mal? Quantas vezes que nós nos sentimos turbados? Nós nos sentimos cansados. Vinícius estava falando aqui durante a ceia. Aliás, acho que não foi o Vinícius, foi o Abner que falou com a gente aqui durante os cânticos, que tem sido pesado, esse mundo está pesado, não foi, Abner? Está pesado. As dificuldades são grandes que nós estamos enfrentando. O custo de vida que nós temos hoje, irmãos, eu acho que nós nunca enfrentamos um custo de vida tão alto. E tem irmãos que perderam o emprego. E como é que nós vamos fazer? A igreja vai abandoná-los? Vocês não acham que a fé desses irmãos, o cansaço, pode cair sobre eles em algum momento, o abatimento? Esmorecer de alguma forma a fé deles em algum momento?
Com certeza. Acontece comigo e acontece com você. Aconteceu com Davi. Apesar desse impulso natural dele desistir de tudo em uma situação como essa, Davi não abandona a fé e busca a Deus em oração com uma postura humilde e dependente. Versículo 1, a gente lê: atende, Senhor, a minha oração e dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Ao dizer fidelidade e justiça, Davi não quer dizer que Deus lhe devesse alguma coisa. Pelo contrário, Davi sabe que ele é pecador e merecedor de juízo, permanecendo diante de Deus simplesmente por seu perdão concedido aos seus servos. Pelo perdão de Deus é que Davi conseguiria estar ainda diante de Deus. Versículo 2, a palavra de Deus diz: e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista, à vista de Deus, não há justo nenhum vivente. Nenhum de nós conseguiríamos entrar na presença de Deus se não fosse por Jesus. Somente por Jesus é que nós temos a intrepidez. A palavra de Deus diz isso. Ela usa essa palavra, a intrepidez de nós entrarmos nos santos dos santos através de Jesus. Se não fosse por Jesus, nós não poderíamos entrar na presença de Deus. E essas duas palavras, fidelidade e justiça, são muito importantes. Sendo assim, a lealdade de Deus para com os servos vem da fidelidade das suas promessas. No caso de Davi, a promessa de que ele seria rei. Irmãos, Deus tem muitas promessas para nós hoje em dia como igreja. Por exemplo, buscai, pois, como que é a igreja? Só um burburinho que eu escutei aqui. Vocês podem falar um pouco mais alto? Precisa sair nas mídias sociais. Buscai, pois. Isso, Mateus. Isso, igreja. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e todas as... Nós estamos buscando o reino de Deus, não estamos? Aqui está o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus é o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas. Irmão, se você perdeu o seu emprego durante essa pandemia, não perca a sua fé, a sua confiança em Deus. Porque Ele é fiel. E Ele disse, se você procurar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas. Você não vai ter fome. Você não vai deixar de pagar a sua prestação da casa própria, o seu aluguel, ou seja lá o que for. Você vai ter condições, porque Deus é fiel e é algo que nós devemos agarrar na característica, na personalidade de Deus, a sua fidelidade. E esse mesmo Deus que falou a Davi e que colocou Davi no reino, no trono dele, Ele também vai cumprir todas as suas promessas que Ele tem feito para cada um de nós. E na justiça contra o mal, a rejeição de Saul como rei, Davi, ele sabia que iria acontecer a justiça de Deus um momento na sua vida. Esteja certo que a justiça de Deus vai prevalecer na sua vida também hoje, assim como prevaleceu na vida de Davi. A segunda lição que nós vamos ver, a lealdade de Deus é a razão da resistência do servo. Não há como
a gente não entender o sofrimento de Davi e de uma certa forma até superestimar o sofrimento de Davi, depois de observar a sua oração e o seu estado. Versículo 6, a palavra de Deus diz: estendo a ti as minhas mãos, minha alma é como uma terra exaurida diante de ti. Isso é Davi falando em relação a Deus. A expressão terra exaurida serve ao mesmo tempo para evidenciar seu sentimento de cansaço extremo e revelar sua carência de Deus, assim como a terra seca carece de água. Quem aqui conhece o norte de Minas? Levanta a mão. Alguém conhece aqui o norte de Minas? Algumas pessoas conhecem. O que é? Fala alto aí, ô. Mas você conhece a Jaíba? A Jaíba tem um projeto lá de irrigação, de frutos, que é algo maravilhoso. É referência no mundo todo, a Jaíba. Mas lá também é muito seco. Alguém aqui conhece Porteirinha, no norte de Minas? O Maurício conhece, o Gil conhece, o Mateus conhece. Vocês sabem do que eu estou falando? De uma terra exaurida, terra seca. Irmãos, eu já tive vezes que viajei para lá a trabalho, e eu vi o gado encostado no moirão, onde tem a cerca, que eles fazem a separação dos terrenos. O gado encostado no moirão, a míngua, só escorregando e morrendo, sem água. Extremamente seco. E quando eu li esse texto, eu lembrei desses momentos em que passei, viajando por esses lugares, essa terra exaurida, seca, mostrando esse cansaço de Davi. Ele estava cansado. A palavra de Deus diz que minha alma é como uma terra exaurida diante de ti. Algumas versões falam, minha alma anseia por ti como uma terra exaurida. Se ele se sentia como uma terra sedenta por água, é também provável que ele tenha passado por sede em sua fuga, escondendo em cavernas, em vários lugares, se sentindo como uma terra exaurida, seca. Ele também sentiu sede. Nós temos o privilégio de estendermos a nossa mão e pegarmos um copo de água e matarmos a nossa sede. Mas os nossos irmãos e as nossas irmãs que trabalham aqui na área de humanas sabem muito bem o que é uma pessoa desidratada. Às vezes os lábios ficam murchinhos. E essa pessoa fica com o corpo todo pesado. Às vezes não consegue movimentar um membro, levantar o braço, porque ela está desidratada, sem água, seca. E às vezes nós sentimos assim como Davi, como uma terra seca, desidratados, necessitando de água. Versículo 7, a parte A do versículo fala assim: dá-te depressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Se o Senhor lhe virasse as costas e a situação piorasse, certamente seria o fim de Davi. A parte B do versículo 7 fala: não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Colocando em outras palavras, Davi pede que o Senhor não o rejeite para que ele não venha a morrer. Em meio a essa circunstância tão difícil, que a lealdade de Deus faz com que o servo cansado resista e continue em frente. Por isso, para seguir em frente, Davi
olha para trás. E lá no versículo 5 ele fala assim: lembro-me dos dias de outrora, penso nos teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Irmão, o que Deus tem feito na sua vida? Quais são as obras que Deus tem operado na sua vida? Ou Deus não tem feito diferença na sua vida? Davi, quando ele se sentia como uma terra exaurida, desidratado, cansado, ele lembrou lá do passado, dos feitos de outrora de Deus. Provavelmente ele deve ter lembrado da criação e do êxodo, principalmente do êxodo, que é aquele momento em que os israelitas são libertos do Egito, como evidência da lealdade de Deus à promessa feita ao patriarca Abraão. E isso os israelitas não esquecem. Isso o povo judeu não esquece. O que Deus tem feito na sua vida? Será que você já esqueceu? Você já esqueceu de algum livramento, como o nosso irmão Kleber falou outro dia aqui, ele quase morreu num acidente de moto. Graças a Deus que a Isabela não estava na garupa, ele falou que se tivesse, provavelmente ela teria, não digo morrido, mas teria talvez machucado bastante. E por um fiozinho, o carro não acertou. Livramento, irmãos. E ele falou para a gente aqui, eu me lembro muito bem que eu estava sentado aqui, estava louco, não estava sabendo daquela situação. Ele falou que pouco à frente, ele começou a louvar a Deus, porque a ficha dele começou a cair, de que ele havia sido livrado, poucos momentos atrás. Quem já passou aqui por um acidente de automobilístico, vocês sabem como que é, a gente fica meio aéreo mesmo naquele momento, mas depois, logo depois, ele começou a louvar, e ele falou assim, que ele ficou olhando para o lado, que eu acho que o pessoal estava falando que ele era doido, porque ele estava cantando, e ele nem sabe a altura que ele estava cantando. Quais os livramentos que Deus já fez na sua vida, que talvez você não se lembre, que você tem que olhar para trás. Nós podemos olhar na vida dos irmãos, mas Deus fez alguma coisa na sua vida, que você precisa se lembrar. Não se esqueça que Deus é fiel, e que Ele está o tempo todo conosco. Não se esqueça disso. A terceira lição: a lealdade de Deus é a razão da confiança do servo. O fato de Deus cumprir seus compromissos e de amar os seus servos era um ponto básico na fé de Davi. Versículo 8, a parte A fala assim: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, da sua lealdade, diz algumas versões, pois em ti eu confio. A expressão pela manhã talvez indique que tal oração Davi fizesse partes da noite. Quantos de nós não levantamos de madrugada para orar a Deus? Quantos de nós já não perderam o sono e foram por algum canto para orar? Quantos de nós já oramos pelos nossos filhos que não estavam em casa? De madrugada. Quantos de nós já não oraram para alguém que precisava de oração durante a madrugada, para encontrarem Jesus, para que a palavra pudesse penetrar nos seus corações? Quantos de nós já não fizeram isso? Mas não se tratavam de uma confiança qualquer, a de Davi.
nenhuma declaração interesseira como se fosse uma barganha. Não é que Davi estava orando de madrugada querendo alguma coisa em troca de Deus. É porque ele confiava em Deus. Logo após dizer que confiava em Deus, Davi revela uma vida transformada, típica não apenas de uma pessoa religiosa, mas de um servo verdadeiro do Senhor, o qual pela fé fez uma entrega pessoal e foi justificado por seu Senhor. Esse é o motivo pelo qual, mesmo em condições adversas, Davi se preocupa em agir segundo o ensino de Deus. Versículo 8, a parte B fala assim: mostra-me o caminho por onde devo andar, pois a ti elevo a minha alma. Sua crença envolve aspectos práticos, como confiar que Deus o levaria por caminhos seguros na fuga dos inimigos. Versículo 9, Salmo 143, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. O refúgio de Davi não era nas cavernas, era em Deus. Entretanto, o caminho principal que ele tem em mente é o da justiça, cujo guia é o próprio Espírito do Senhor. Versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por eterno plano. A quarta e última lição que nós vamos ver hoje é a lealdade de Deus, é a razão da esperança do servo. Esse salmo não é uma oração resignada de quem espera morrer. Davi não estava orando ali, achando que daqui a pouco alguém iria encontrá-lo, um dos seus inimigos, e ele iria logo morrer. Na verdade, bem longe disso, Davi mantinha plena esperança de sobreviver, porque sabia que o santo nome de Deus era o avalista perfeito do cumprimento das promessas que ele fez. Versículo 11, Davi fala: vivifica-me, Senhor, por teu amor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Dizer por amor do teu nome constitui um apelo à fidelidade do Senhor, que nunca falta com a sua palavra, nem com a honra que seu nome possui. Por sua vez, a justiça de Deus trata duramente os pecados dos ímpios, a tal ponto que Davi sabia que seus inimigos não sairiam sãos e salvos de todo o mal que se empenhavam para lançar sobre o servo de Deus. Versículo 12, Salmo 143, e por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Se Davi não conhecesse o caráter fiel, justo e leal de Deus, talvez não conhecesse também a esperança que de fato tinha do cuidado do seu Senhor. A boa notícia para nós hoje de manhã é que essas palavras não ficaram restritas lá no Antigo Testamento. Não é uma história da carochinha. Aconteceu no duro na vida de Davi. E hoje também nós temos palavras na palavra de Deus. Apesar de a igreja estar debaixo de todas as promessas, de não estar debaixo de todas as promessas e exigências feitas a Israel, ela desfruta da certeza das palavras divinas, quanto? A salvação. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja desfruta de outras palavras também, sobre o perdão dos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de todos os pecados. A igreja desfruta também de palavras de consolo nos sofrimentos.
João capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Apesar de toda essa bagunça que nós vivemos, a palavra de Deus, João capítulo 16, versículo 33, diz que nós temos condições de termos paz em Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavra de Jesus. A presença constante de Cristo. Hoje Ele está aqui passeando no nosso meio aqui, glória a Deus. E eu estava lá atrás, antes de que o Abner pudesse nos chamar. E eu estava sentindo assim, como um pedacinho do céu hoje aqui na igreja. Escutando os irmãos cantando e louvando. É um pedacinho do céu. A presença constante de Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B do versículo fala: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja também desfruta de palavras de direcionamento espiritual. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. E um futuro glorioso na vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E em 1 João capítulo 5, versículo 13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Lembram dessa imagem no começo da mensagem? Desse prato quebrado. Existe uma técnica japonesa que se chama kintsugi. E ela quer dizer emenda de ouro. É uma arte japonesa de reparar uma cerâmica quebrada com laca. Laca é uma resina que é produzida por insetos. Um desses insetos está lá, o Coccus laca. Encontrados em países de origem como a Índia e a China. É raríssimo encontrar esse tipo de laca. É como se fosse uma cola. E quando ela é espanada ou é misturada com pó de ouro, prata ou platina, ela agrega a um prato quebrado, a uma vasilha quebrada, um valor, a uma peça do que antes, a um valor maior do que antes de ser quebrada. Essa é uma tigela, eu vou mostrar para vocês, ela maior. É uma tigela de chá da Coreia, da dinastia Joseon, século 16. E os reparos foram feitos com ouro. É uma tigela que foi restaurada com essa laca e com ouro. E o valor que ela tinha, porque ela era da dinastia do século XVI, agregou muito mais valor a essa tigela. E o que eu quero dizer com isso? Só Deus pode pegar o nosso quebrantamento e transformá-lo em uma bela bagunça. Confie nele. Somente Deus pode juntar os cacarecos que muitas vezes nós nos encontramos, juntar com laca e ouro e nos fazer muito mais valiosos. Aliás, Ele não vai fazer isso com laca e ouro. Ele faz isso com o próprio sangue de Jesus, que Ele derramou lá na cruz. E se você está hoje aqui, é graças ao sangue de Jesus. Confie nele, irmãos.
Glórias a Deus, cuja lealdade dura para todo o sempre. Que Deus possa nos abençoar.